Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. O evangelho que nós vamos refletir se encontra em São Lucas, no capítulo 6, versículos de 27 a 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós, que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que te levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amai aqueles que vos amam, que agradecimento tereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se emprestai àqueles que te esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de que recebam outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida a transbordar. A medida com que usardes com os outros, será também usada convosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho, ele é duro de compreender, é duro de aceitar e é duro de praticar. O que falar sobre aquilo de mal que nos fazem e em troca nós devemos fazer o bem? Paulo, no fim da sua longa jornada, escreve um versículo muito bonito, onde ele diz que ele gostaria de fazer tudo aquilo de bom que ele sentia, mas ele só conseguia fazer tudo de mal, que é aquilo que ele não queria. Mas Jesus aqui nos dá uma missão. Mas para que nós possamos entender um pouquinho, eu também vou recorrer à carta de São Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículos 1 e 2, onde Paulo vai dizer o seguinte: Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Quando Paulo escreve isso aos Colossenses e hoje é atualizado a cada um de nós, nós começamos a entender o porquê Jesus diz essas palavras aos seus discípulos e hoje é dirigida a todos nós. Jesus diz que se ressuscitamos com Ele, precisamos buscar as coisas do alto, onde lá Ele está junto de Deus. Precisamos nos afeiçoar, aproximar, se assemelhar às coisas do céu e não às da terra. Quando Jesus, no seu Evangelho, diz que devemos fazer completamente o contrário
de ruim que fazem para a gente. Devemos fazer tudo de bom. E aqui num versículo, ele nos explica, nos dá um entendimento, nos dá a luz do conhecimento para que nós possamos, pelo menos, aceitar essa palavra de Jesus. Jesus diz assim: será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. E aqui ele termina esse versículo dizendo assim: que é bom até para os ingratos e os maus. Quando nós achamos que Deus é bom só para aquele que faz o bem, quando nós achamos que Deus é bom só para aqueles que agradam, quando a gente diz que é bom só para aqueles que nós julgamos ser santo, nós estamos colocando uma qualidade de Deus que não existe nele, da condição. Deus ama incondicionalmente. Ele não estipula as condições para que Ele ame a cada um de nós, do jeito que nós somos. Mas Jesus nos dá a receita para que nós possamos buscar as coisas lá do alto e assim se afeiçoarmos às coisas do céu e não às coisas da terra. Quando alguém deixa de nos amar e fala mal, critica, pisa, humilha, a primeira reação nossa é de expurgar aquele sentimento, muitas vezes revidando com o mesmo sentimento. E Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E não é só a questão de sentimento. Jesus aqui também nos dá a condição física, que se diz que se essa pessoa, ou quem é que seja, bate em você, que você ofereça o outro lado. As coisas da terra diriam para você revidar esse tapa. As coisas do céu pede para que você ofereça a outra face. Quando alguém te rouba alguma coisa e você resiste, as coisas do céu diz para você entregar, além do seu manto, entregar a sua túnica e dar tudo aquilo que te pedirem e não esperar que aquilo volte para você. Isso é o que pede as coisas lá do céu. As coisas da terra com certeza fariam com que nós emprestássemos alguma coisa ou ajudássemos alguém esperando o retorno dessa ajuda. Dessa maneira, quando nós fazemos assim, não buscamos as coisas do alto, mas sim as coisas terrenas. E nesse evangelho tão duro, para nós que carregamos o fardo do pecado, o fardo da imperfeição, Jesus finaliza com a ideia de que nós possamos se aproximar dessa perfeição, para que nós não julguemos o próximo, para que nós não condenemos o próximo com más palavras, com más atitudes, que a gente perdoe o próximo, porque à medida com que a gente usar a cada um dessas pessoas, será assim que nós iremos ser medidos para fazer parte do reino de Deus, fazer parte daqueles que herdaram esse reino. E que nós possamos pedir a Deus, através do seu Espírito Santo, que Ele nos dê muito discernimento, muita coragem e muita fé para entender como agir, como sentir, como buscar as coisas lá do alto e não as da terra. Peçamos esse Espírito Santo, que Ele realmente venha em nosso auxílio e nosso socorro, para que nós possamos caminhar em direção a Jesus,
e esse Jesus que nos ama e que nos pega pela mão no momento da nossa falta de fé. Que sejamos curados, muitas vezes, dessa nossa arrogância e falta de humildade, pedindo que Deus derrame sobre nós tudo aquilo que nos é necessário para realmente fazer a sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã.